Hoje nós vamos ter uma conversa séria com nós mesmos a respeito da nossa vida com Deus. Nós vamos começar um inventário espiritual. Neste inventário espiritual, nós vamos ser objetivos em muitos aspectos. Eu citei uma frase aqui no início do Celebrando, eu sempre estava colocando uma frase, só agora no período do inventário que eu não vou colocar, mas eu citei uma frase aqui de um filósofo muito conhecido, que disse o seguinte, que a verdadeira questão é: quanta verdade eu consigo suportar? Quanta verdade a respeito de mim mesmo, da minha existência, das minhas falhas eu consigo suportar? Aí vem Jesus e diz assim: bom, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então eu posso dizer que eu consigo responder essa pergunta desse filósofo tão conhecido. Quanta verdade eu consigo suportar? Toda, desde que com Jesus. Porque com Jesus essa verdade me liberta. E hoje no nosso inventário espiritual, nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos abrir o coração e falar toda a verdade a respeito da nossa relação com Deus. E eu queria ler um texto, na verdade um trecho do Salmo 139, salmo escrito pelo rei Davi, Salmo 139, onde Davi, talvez de uma maneira mais explícita, ele está dizendo: Senhor, faz um inventário da minha alma, faz um inventário da minha existência. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Gente, que oração, que coisa extraordinária. Deus, passa o teu scanner, vê tudo, vê o que eu não estou vendo, me ajuda a perceber o que eu não estou percebendo. E me ajuda, se eu estiver indo por uma direção errada, se eu estiver tomando decisões erradas, se eu estiver indo por um caminho mau, que vai me fazer mal, me traz de volta, guia-me pelo caminho eterno. Porque é muito fácil a gente se perder nesse mundo, é muito fácil nós nos perdermos. Uma palavra, algo que te acontece, uma preocupação pode fazer com que muita coisa mude no seu coração. E aí o rei Davi faz essa oração extraordinária. E nesses inventários nós temos que responder algumas questões que eu gostaria que você abrisse o coração e o entendimento para o Espírito Santo de Deus. Então vamos orar? Pai, sonda-nos e conhece tudo, Senhor, sobre nós. Escancara na nossa mente, no nosso coração, tudo que nós não queremos enxergar a respeito de nós mesmos. E trata, molda, cura, transforma, recomeça dentro da nossa existência tudo que precisa ser trabalhado por Ti. Estamos aqui, Senhor, abertos para isso, entendendo que certas mudanças só o Senhor é capaz de fazer nas nossas vidas. Somos gratos por estarmos aqui, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse inventário que nós vamos fazer hoje, nós vamos colocar algumas questões. Mas você sabia que é importante a gente estar sempre fazendo esse inventário a respeito de nós mesmos, para sabermos o que está acontecendo com a gente? Por exemplo, dentro do inventário espiritual, no Celebrando a Recuperação, a primeira pergunta é essa aqui: como está seu relacionamento com os outros? Como está o seu relacionamento com quem está perto de você, com quem convive com você, com quem trabalha com você? Como é que está o seu relacionamento com quem está perto de você? O que as pessoas estão enxergando quando olham para você?
Porque isso é algo que parece que muitas vezes não nos preocupa até que nós nos encontremos numa situação onde estamos sendo deixados, as pessoas não estão mais querendo, pelo menos para algumas situações, que nós estejamos pertos. Por conta daquilo que nós falamos às vezes, por conta das nossas atitudes. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta de difícil resposta. Essa pessoa me perguntou o seguinte: pastor, por que meu marido mente tanto para mim? Eu já tinha conversado com o marido antes. Eu disse para ela: olha, não justifica, mas ele mente porque toda vez que ele vai falar a verdade, você acaba com ele. Então, se você não dá conta de ouvir uma verdade, contente-se com uma mentira. Porque toda vez que vai falar a verdade, leva uma bordoada. Não é assim que a vida funciona. Como está seu relacionamento com os outros? Ora, se eu quero que haja transparência comigo, eu tenho que ser o quê? Transparente. Se eu quero ser ouvido, eu preciso aprender a ouvir. Se eu quero ter o direito de falar, eu preciso dar ao outro o mesmo direito de falar também. E se eu quero a verdade, eu tenho que ter paz e mansidão em mim para escutar toda a verdade que eu preciso escutar a meu respeito. Ou a respeito do que quer que seja. Senão nós vamos criando ilusões, fantasias, nos escondendo atrás de mentiras. Então, nesse inventário espiritual, talvez, eu coloquei aqui algumas perguntas interessantes, como por exemplo, quem te magoou? Você guarda mágoa ou rancor de alguém, por exemplo? Contra quem você ainda está procurando vingança? Não, pastor, contra ninguém, eu só não quero ver na minha frente. Eu só não quero mais conversa. Não tem raiva de ninguém não, desde que não fale comigo. Você tem ciúmes doentio por alguém? A respeito de quem você tem feito críticas ou fofocas? Você tenta justificar suas atitudes erradas, culpando os outros? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês sobre argumento. Argumento é uma ferramenta terrível nos dias de hoje. Se você é bom de argumento, se você é boa de argumento, nós vamos criar o culto da libertação do argumento. Porque eu acho que é difícil alguém convencer você de que você está errado. E é difícil para você ouvir uma crítica. É mais fácil você, estando errado, convencer o outro de que o errado é ele ou ela, do que você, porque você é muito bom de argumento, muito boa de argumento. Às vezes quem trabalha, por exemplo, na área que eu trabalho, onde envolve psicologia, terapia, vocês não têm noção tanto que as pessoas são boas de argumento. Se deixar, elas te convencem que a fantasia que elas estão vivendo é real. É real. Então tem hora que a gente precisa pensar o que nós estamos fazendo dentro do nosso relacionamento com os outros. E a gente precisa começar a buscar o que nós precisamos perdoar em nós e nos outros. Há um texto lá em Mateus, capítulo 6, é uma parte do Sermão da Montanha, onde Jesus diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, porque, gente, vai ser muito difícil, deixa eu só falar uma coisa para vocês, é muito difícil você viver nessa terra e ninguém decepcionar você. Se você tem ilusão de que mesmo a pessoa que você mais ama, ela nunca vai te decepcionar, ela nunca vai te causar uma frustração, então eu acho que você está vivendo uma ilusão. Mas
como a gente ama, como a gente tem que viver nesse mundo, a gente tem que aprender a perdoar, inclusive as ofensas. Inclusive as ofensas. E aí Jesus fala sobre isso e diz, olha, se vocês aprenderem a fazer isso, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês, porque nós também ofendemos, e muito. Tem hora que nós somos críticos demais, pesados demais com a palavra, argumentadores demais, críticos demais, reclamões demais, impacientes demais. Mas a gente não quer que as pessoas sejam assim com a gente. Então Jesus está dizendo, se vocês aprenderem a perdoar os outros, o Pai que está nos céus também vai perdoar vocês. Se porém não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. É um contexto que muitas vezes parece que nós desaprendemos a viver em termos de vida cristã. Em termos de vida cristã. Então, falando de inventário espiritual, o que você está acumulando dentro de você em relação aos outros? Como é que está seu relacionamento com os outros? Eu não quero nem tocar nesse assunto, pastor. Tudo bem. Então ele vai continuar aí. Todo inventário é dolorido. Por exemplo, segundo ponto. Em quais áreas de sua vida você ainda não está colocando Deus em primeiro lugar? Em quais áreas da sua vida você ainda não está colocando Deus em primeiro lugar? E essa é uma questão muito interessante, porque o que é ter Deus em primeiro lugar? É estar na igreja o tempo todo? É ler Bíblia o tempo todo? É orar o tempo todo? Eu acredito que colocar Deus em primeiro lugar é traçar uma linha de equilíbrio, onde não importa o que eu faça, onde eu esteja, quais sejam meus planos ou meus projetos de vida, ou o relacionamento que eu esteja tendo, eu esteja sempre orando, pedindo a Deus e em comunhão com Deus, para que tudo que eu faça em todas essas áreas, eu esteja pedindo sempre a Deus que me acompanhe nesse processo. Eu não vou sozinho, sozinha. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. E aí a gente, dentro do nosso inventário, a gente precisa responder algumas perguntas. Quais têm sido suas prioridades no trabalho? É só trabalho? Não. E na família? No casamento? Nas amizades? Nos alvos pessoais? Deus está em primeiro lugar em tudo isso? Deus está em primeiro lugar em tudo isso? E sobre essa questão de prioridade, sobre Deus estar ali, há uma promessa bíblica tão interessante ainda no Sermão da Montanha, onde Jesus diz assim, olha, a regra é muito simples, você já sabe, você sabe de cor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus estava falando antes disso de alimento, do que vestir, do que pensar, de tudo. E ele falou, antes dessas coisas, busquem o reino de Deus primeiro, e o restante, vai acontecendo. E ele vai além. Ele vai além. Ele diz assim, portanto não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio. Pois é. Essa aqui foi a primeira palavra sobre ansiedade, né? Cuidado com essa preocupação excessiva sobre o amanhã. Eu já falei para vocês, se alguém aqui conseguir passar a noite inteira preocupado e acordar no dia seguinte com um problema resolvido, por favor me conta como é que você fez. Porque eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi. Na verdade você vai acordar muito estressado, cansado, esgotado emocionalmente. Então Jesus vem e fala, olha,
Começa a olhar para a sua vida. Primeiro, como é que está seu relacionamento com os outros? Depois, você está colocando Deus em primeiro lugar? Realmente Deus é a prioridade na sua vida em tudo? Para que as outras coisas também venham a ser acrescentadas? Mas não é só isso não. Falando de inventário espiritual, me diga, como estão suas atitudes? Quem é você quando ninguém está vendo? Ah, gente, ninguém entre aspas, né? Tem sempre um pertinho que vê. Quem é você quando ninguém está vendo? O que você faz? Quem é você quando você não tem que prestar contas para ninguém? Como estão suas atitudes? Agora, vamos trazer isso mais para perto? Vamos trazer isso mais para perto? Você vive reclamando das circunstâncias? Em quais áreas da sua vida você é ingrato? Você tem se irritado e explodido facilmente com as pessoas? Como é que estão suas atitudes? Você é do tipo 8 ou 80, ou é do seu jeito ou não é? Começa a fazer esse inventário. Faça essas perguntas para você mesmo. Você tem sido sarcástico? Hã? Quem é você na hora que você quer? Eu não concordo muito com isso, não. Concordo, não. O que? Isso aqui é importante. Em seu passado ainda lhe causa medo e ansiedade. Porque isso molda seu comportamento e molda suas atitudes. E a gente tem que tratar isso. Quando Paulo escreve sua carta aos Efésios, ele diz o que não deve mais haver entre a gente ou no meio da gente. Ele diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Nós estamos vivendo assim? Aí ele diz, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. É muito sério isso. A gente tem que aprender que as nossas atitudes, elas têm um peso, não só nessa vida nossa aqui, mas tem um peso na eternidade, gente. O que nós fazemos, a forma como nós lidamos com tudo, isso tem um peso de eternidade, tem a ver com a nossa vida cristã, tem a ver com quem nós somos. Agora, tem mais uma pergunta nesse inventário espiritual. E sua integridade? Sua honestidade, sua transparência, como é que está? Diz aí. E a sua integridade? Quem você é? Quem você é? Em que transações do passado você foi desonesto? Você exagerou a respeito de si mesmo para aparentar-se melhor? Em quais áreas de sua vida você tem usado de falsa humildade? Isso é ser desonesto. Você não precisa. Você é uma pessoa em casa e outra no trabalho e com amigos? Ou você é a mesma pessoa? Às vezes a gente quer passar uma coisa que a gente não é. Às vezes a gente consegue se esforçar o suficiente para ser agradável com as pessoas de fora, mas parece que não tem vontade nenhuma de ser bom com quem está dentro da casa com a gente. Não sei se isso é uma experiência que você já viveu, mas acontece muito. Lá no livro do profeta Isaías, o Senhor faz uma proposta. Ele diz assim: olha, bora conversar sobre o que tem de errado em você. Ele diz assim: venham, pois, e vamos discutir a questão.
Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Vamos conversar, gente. É só falar para Deus. Primeiro que Deus já sabe, não tem nada escondido. Bora, sobre integridade, vamos falar, Deus, eu estou errado e pronto. E eu quero consertar. Eu preciso consertar. Então, quando a gente fala de inventário espiritual, e cada um deve fazer o seu, dê liberdade ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida. Se tiver que corrigir, corrija. Se tiver que acertar as contas com Deus, acerte. Se tiver que parar de fazer algo que você sabe que não agrada a Deus, pare. Porque esse inventário é para isso. Eu sei que não é fácil. E parece que foge muito à realidade desse mundo, né? Esse mundo, ele é um mundo de muita ilusão, de muita fantasia. Parece que nada é real mais. Está todo mundo bem. E não é assim. Não é assim. Esse mundo cria essa falsa imagem, inclusive espiritual. Como está a nossa fé? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Falar, Deus, o nosso inventário começa hoje. Quem sou eu na fila do céu? Hã? Quem está na fila do céu, diga amém. Amém. Ai, gente. Vamos orar. Pai, obrigado por tudo. Que nós possamos fazer esse inventário espiritual o tempo todo, nos perguntando, nos questionando, sendo críticos de nós mesmos, para que possamos nos apresentar diante do Senhor dignos de aprovação. E que o Senhor encontre em nós, Senhor, morada, espaço, lugar. E, ó Deus, nós estejamos abertos para a Tua presença em nossas vidas. Mostra-nos, mais uma vez, o que tem que ser tratado, melhorado, curado, resolvido na nossa existência. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.